Bom dia, meu nome é Ana Paula, sou doutora em educação e trabalho na rede pública de ensino. Sou pesquisadora do grupo LIC, Linguagem, Interação e Conhecimento da UFJF. Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre tecnologias digitais, formação docente e cinema. Quando a gente vai trabalhar com pesquisa, né, e com professores, com as tecnologias digitais, a gente tem que ter em mente dois estereótipos que precisam ser desmistificados. Primeiro, a ideia de que a escola pública está totalmente preparada, equipada, né, para lidar com os alunos com a tecnologia adequada, né? Quando a gente vai trabalhar com a questão das tecnologias digitais, é muito importante compreender o processo de chegada dessa tecnologia na escola e o que levou ela a ser utilizada da forma como está sendo hoje ou não está sendo utilizada, né? A gente vê vários programas que foram desenvolvidos a partir daí, né? O Proinfo, que trouxe os laboratórios de informática para uma grande parte das escolas, né? Os projetores que chegaram nessas escolas também ou foram adquiridos pelas próprias redes, né, públicas de ensino, a lousa digital, que recentemente também está chegando nas escolas, e aí vários outros programas também, como o UCA, ProUCA, né, tablet nas escolas, e outros programas estão sendo desenvolvidos. O que a gente observa, né, é que há um descompasso naquilo que é programado, que é preparado por essas iniciativas e aquilo que realmente é fornecido às escolas, né? Então, a gente tem muitas pesquisas comprovando as questões de chegada desses equipamentos, a demora, né, as questões de montagem desses equipamentos nas escolas, né, e até mesmo a forma como ele é oferecido aos professores, os cursos de capacitação, né, como foi a preparação desses professores e que material é esse que chegou na escola, né? A gente tem uma questão, né, bem complicada com relação a isso, né, como por exemplo a demora, né, o que a gente vê nas escolas que às vezes o computador demorou tanto tempo para chegar nos laboratórios de informática, por exemplo, que quando eles chegam às escolas e quando eles finalmente são montados, né, eles já estão obsoletos. E ainda tem a questão da manutenção, né, que isso é entregue à escola e a escola às vezes tem que se virar com esses equipamentos. E ela não tem como, às vezes, fazer uma manutenção adequada, não tem uma verba destinada àquilo que ela possa fazer aquele trabalho de manutenção, né? Os equipamentos também geralmente são lacrados, então eles têm um período de garantia, a escola não pode, né, intervir nesses equipamentos e aí tem que aguardar a chegada de um técnico e ser decorrido um outro tempo, há uma grande morosidade com relação a isso também. Então, vários problemas, né, vários fatores vão sendo intercalados ao longo da história desses laboratórios de informática. E várias pesquisas têm detectado esses problemas, né, que influem diretamente na qualidade, né, do trabalho que vai ser realizado por esse professor. Quando a gente tem os laboratórios, né, e a gente vê que nem sempre eles são adequados, ou quando tem os equipamentos, né, ainda tem a questão de lidar com aqueles equipamentos com a realidade da escola. Então, às vezes a escola tem o projetor, né, e esse projetor não veio com uma caixa de som adequada para o som que vai ser utilizado com uma classe, por exemplo, de 30, 40 alunos, né, que é o que a gente encontra na escola pública hoje, né? Vai para o laboratório de informática. O laboratório de informática não cabe a turma inteira, né? Ou então os equipamentos são poucos para a grande quantidade de alunos, o que faz também uma certa morosidade na aula, porque aí você tem que aguardar a conectividade. E aí vários outros problemas que a gente tem, como por exemplo né, o fornecimento de material para as escolas, como, né, o próprio ProUCA, né, várias escolas receberam o computador, mas não tinham conectividade, né, não tinha internet na escola. Então, como que você vai fazer um trabalho que é todo interligado à internet sem a própria internet, né? A gente tem casos de escolas, por exemplo, receberam os tablets e não tinham como recarregar esses tablets, né? Como deixar esses tablets carregando à noite, não havia uma tomada suficiente para recarregar aqueles tablets.
Então, a gente tem diversos problemas com relação a essa chegada desse material, né, e a forma como ele é estruturado, né, no ambiente escolar. Então, um primeiro aspecto com pesquisa, a gente tem que relacionar isso, né? E aí, como que vai ser o trabalho do professor a partir disso? Um outro aspecto que é importante a gente ter o cuidado é com relação ao fato de que o professor não quer usar a tecnologia digital na escola, né? O não quer ou não sabe, né, que também é muito complicado. Então, a gente tem direto essa desculpa com relação à tecnologia digital. E a gente vê que não é bem assim, né? A gente tem grandes diferenças com relação a essa tecnologia na escola e as iniciativas que são feitas com relação a isso. Então, frente a essa realidade, né, frente àquilo que o professor tem para lidar com a escola. O que, que ele tem? Né? É um laboratório de informática, é um projetor, né? É o próprio celular do aluno. Então, o professor primeiro tem que saber o que, que ele tem de tecnologia digital para saber o que fazer com o aluno. E aí, frente a essa tecnologia que ele possui, né, ele vai preparar aquilo que ele pode fazer de iniciativa nas suas aulas, né? Daí, a gente vê uma grande riqueza, né? A gente vê uma grande oferta de iniciativas, né? Quando a gente vai fazer pesquisa em escola. A gente vê coisas que a gente nunca imaginava, né? Então, o professor, sem recurso quase nenhum, ou com esses recursos limitados, como que ele desenvolve muita coisa, né? E a gente não está trabalhando apenas com professores novatos, não. A gente vê isso com professores de várias idades. É claro, cada um com a sua limitação, cada um com a sua dificuldade, né? Mas o que vem mostrando para a gente através das pesquisas, que é o grande limitador do uso das tecnologias digitais do professor na escola, é a questão dele, às vezes, ficar sozinho com relação a isso, né? Quando a escola tem uma oportunidade de se reunir, né, de trabalhar em conjunto para o uso dessa tecnologia, aí sim ela é dinamizada, né? Porque o que a gente vê da tecnologia é que a tecnologia é plural, né? Ela é interdisciplinar. Então é muito mais fácil o professor utilizar essa tecnologia junto com outros professores, né? Então o trabalho se torna ainda mais rico. E isso ainda não é algo que é presente nas escolas, né? Isso ainda, o uso da tecnologia ainda fica restrito ao papel do professor, ainda fica restrito, às vezes, à oportunidade que é dada a um ou outro professor, né, de acesso àquele laboratório, aí, enquanto uma turma está usando, a outra não pode utilizar, né, o projetor, enquanto uma turma está assistindo, né, algum trabalho com aquele projetor, a outra está de fora. Então, isso ainda é algo bem descompassado, desconectado nas escolas. Na formação de professores, a gente encontra muito uma visão baseada no tecnicismo, né? Aquilo que a gente pode chamar de neotecnicismo, que é essa ideia de que o professor ele tem que ser alguém que saiba fazer, que vai utilizar a tecnologia, que o simples fato dele utilizar a tecnologia, mesmo que seja nos moldes de uma aula antiga, é uma educação moderna, né? Então, se ele usa o data show para reproduzir aquilo que ele estaria passando no quadro negro, né? Se ele usa o projetor para essa reprodução, se ele usa o computador para digitação, né? Então, se ele faz aquilo que ele antes faria numa aula tradicional via tecnologias, é uma aula moderna, é uma aula inovadora, né? E essa ideia já está bastante ultrapassada, né? Então, a gente tem que ir além disso, né? Sair dessa ideia de que o simples instrumento é que vai, né, fazer a aula, esquecer quem é o educador que está por trás desse instrumento, né? Por isso, uma aula inovadora, ela independe do instrumento. Agora, as tecnologias digitais podem sim ser instrumentos, né, de inovação tecnológica, justamente pelos diversos recursos que elas possuem, né? Tem uma expressão do Pedro Demo que eu acho muito interessante, né,
que ele fala que o que falta, né, na escola não é eletrônica, é pedagogia, né? Se a gente não compreende, né, se a gente não nota, né, o educador, né, que é quem cuida da aprendizagem, né, a gente acaba perdendo os meios e os fins da educação. Então, que tem que ficar claro, né, que se a gente vai formar professores para o uso das tecnologias digitais, que a ênfase não é no recurso, e sim naquele profissional que está ali. Então, essa formação não pode ser aligerada, né, essa formação não pode ser puramente técnica, né, de como utilizar esse ou aquele software, de como, né, fazer o uso dessa ou daquele tipo de instrumento, daquela máquina, né. Ela tem que ser voltada para a formação, né? Ela tem que ser voltada para a formação do ser que está ali, de que forma, né? E essa formação, é essencial que essa formação observe não só o contato do eu, né, com a máquina, mas também, né, a relação do outro nessa sintonia aí. Então, o eu, o outro e a máquina, né? Essa relação entre seres, né? A máquina é interativa, né, por sua natureza. Então, a gente tem que aproveitar essa interatividade entre seres que é possível fazer através da máquina, né? Isso tem que ficar bem claro quando a gente vai lidar com as tecnologias digitais. Vários fatores, né, intelectuais são ativados por ela. A gente tem a questão da memória, a gente tem a questão da imaginação, né? Olha a questão da simulação, como vários exercícios de simulação podem ser feitos no computador e como isso estimula a nossa criatividade, a nossa imaginação, né? A ideia da percepção, né? A gente tem os canais sensoriais sendo ativados ali do tato, da imagem, da cor, do movimento, do som, né? A gente tem a questão do raciocínio lógico. Inúmeros, né? Inúmeros aspectos podem ser, né, incitados através da relação com a máquina, né? E principalmente podem ser dinamizados quando essa relação é entre pares também, né? Quando a gente aproveita a interação da máquina com relação ao outro. A inserção, né, da cultura digital na escola, ela não tem que vir como se fosse algo inevitável, né, como uma catástrofe pré-anunciada. A escola tem que se inserir nessa cultura digital, né? A gente tem que pensar de uma outra forma, né? O que ela perde quando ela evita, abomina essa cultura digital, né? Então, nessa cultura digital, né, a gente tem que pensar assim, como que o aluno vai se tornar um letrado digital, né? Para que o aluno se torne um letrado digital, é fundamental que também o professor tenha esse letramento digital, né? E o que é esse letramento digital? É justamente essa relação, né, com, sim, a questão da habilidade de adquirir uma técnica, né? Então, eu tenho que saber lidar com equipamentos digitais, mas ir além disso, né? Assim como no letramento, né, que a gente vem falando da diferença da alfabetização, né, do letramento, então que a criança não precisa só ter acesso ao código, né, saber codificar e decodificar, mas sim saber lidar, saber compreender, saber fazer os usos sociais da escrita e da leitura. O mesmo, de certa forma, a gente pode estar relacionando com relação à ideia de letramento digital, né? Então, é não só saber lidar com aquela tecnologia, mas quais os usos que eu faço da tecnologia, né? Qual a aplicabilidade daquela tecnologia, né, na sociedade, qual a relação que eu faço daquela tecnologia, né, como eu utilizo a tecnologia em prol do meu processo de ensino-aprendizagem, como eu faço uso da tecnologia nas minhas relações sociais, né? Então, tudo isso tem que ser pensado também com relação à ideia do letramento digital, né, que vai muito além da simples aquisição da técnica. Um letrado digital, ele vai manter a habilidade de se transformar, né, frente às inovações tecnológicas. Então, eu não vou fazer uma formação do meu aluno para o uso, por exemplo, do celular, né,
Então, ele vai saber utilizar aqueles sistemas, aqueles softwares que estão ali e pronto, formei o meu aluno. Assim como era pensada a formação do professor, né? Chegava tal equipamento, equipamento agora é o quê? Né? É o notebook. Então, eu vou fazer uma formação do professor para utilizar aqueles programas, aquele equipamento ali. E aí, outros equipamentos, outras inovações tecnológicas vão sendo inseridas nessa cultura digital e o professor vai ficando defasado, né? A ideia não é essa. Então, esse letrado digital, ele vai manter a sua habilidade, né, de se transformar frente às inovações tecnológicas, adaptando corpo e mente aos novos domínios da tecnologia, né? Por quê? Graças à sua capacidade de interagir com o outro, né? Graças à sua capacidade de experimentar, de modificar, né? De acrescentar algo. Então, o fundamental nessa cultura digital é que o letrado digital não seja mero consumidor, mas ele também seja produtor de cultura. Se a gente for pensar nos cursos de licenciatura hoje, né, a gente vê que a formação dos professores é basicamente voltada para quê? Né? São resumos, são apostilas, né, são trechos, são pedaços de livros, né? E às vezes isso acontece muito com relação às tecnologias digitais, né? Quando o professor recebe algum tipo de treinamento, porque na verdade ele acaba formando sem ter visto nada disso no seu currículo ou visto muito pouco, né? E aí tem uma frase interessante também, né, do Tapscott no livro A Hora da Geração Digital, que ele diz que não é o que você sabe que realmente conta, mas como você navega no mundo digital e o que você faz com a informação ali descoberta, né? Então, essa formação dos professores hoje, né, é importante que ela vise duas formas de conhecimento, né, da tecnologia digital. Primeiro, o caráter instrumental dela mesmo, né? É necessário essa parte inicial do instrumento, ter acesso à técnica, porque a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não conhece, né? Então, é preciso que o professor, né, navegue, se aprofunde, né, conheça a tecnologia com a qual ele vai lidar, mas que ele possa ir além daquele simples acesso, né? Que ele possa ser capaz de relacionar os conhecimentos, que ele possa ser capaz de navegar, de construir novos conhecimentos, não só de ser um copista da internet. Então, ele vai usar a internet para quê? Para preparar as aulas dele, para imprimir atividades prontas, né, para imprimir provas prontas. Isso não é, né, ser um professor letrado digitalmente, né? Então, ele tem que saber como lidar com todo aquele acesso de informações que tem ali, né? Então, é saber fazer uso daquela tecnologia para desenvolver, né, o seu aluno, saber utilizar os recursos tecnológicos para fomentar a criatividade, fomentar o raciocínio, fomentar a memória, fomentar o desenvolvimento do estudante, né? E como que ele vai fazer isso, né? É importante que ele entenda que com relação à tecnologia digital a gente tem dois tipos de relações, né? A gente tem o caráter instrumental, mas tem também o caráter simbólico da tecnologia, né? Em que está relacionado esse caráter simbólico? A gente tem a questão da linguagem, né? Do trato, né? Mesmo com o formato daquela tecnologia, né? Com a linguagem daquela tecnologia, mas também a questão do acesso ao outro, né? A relação que eu construo ali através, via a tecnologia. Então, a tecnologia tem essa função social muito evidente, né? Então, ali eu consigo me conectar com o outro, eu consigo me relacionar com o outro. Isso está muito presente nesses aparelhos móveis, principalmente o celular, que é o que o aluno traz à sala de aula. Ali ele tem uma série de conectividade com o outro e aquilo o professor, né, às vezes tem dificuldade de relacionar, né, com aquilo que ele está trabalhando no seu conteúdo, mas ali é uma importante fonte de aprendizagem, né? Então, não só o acesso, né, a sites de buscas e tudo, mas também o acesso à interação social ali. Então, como que a gente compreende isso mais facilmente? Não precisa vir para a sala de aula cheio de preocupação, eu tenho que usar o celular porque, né, ele tem a conexão social, eu tenho que usar.
Não, né, através da pesquisa, da reflexão, aos poucos a gente vai construindo aquilo que pode ser ambientes, né, de aprendizagem para o nosso aluno na tecnologia digital. Eu fui na minha pesquisa acompanhando um grupo, né, que foi muito interessante, na verdade 3 grupos de professores, né, eles iniciaram uma formação independente, né, na própria escola em que eles trabalham, né, eles fizeram cursos que na verdade eram grupos de estudo para discutir a tecnologia na sala de aula. Isso foi fomentado pelo quê? Principalmente pelo software livre, que é o mais interessante, porque nessas escolas a gente tinha, né, tem a professora que ficava no laboratório de informática, né, e os demais professores de sala de aula. E a grande dificuldade que a gente via era dos professores utilizar o laboratório de informática, uma vez que os computadores tinham o software livre. E aquilo era uma coisa desconhecida para eles, porque eles estão acostumados, né, com o software pago. Então, foi muito interessante essa formação independente que eles começaram a fazer na escola, porque foi uma formação justamente para conhecer como lidar com o software livre. Mas o que acontece? É uma formação para professores, mas com professores. Então, essa formação, né, começou com muito essa troca de experiência, esse apanhar junto, como é que eu faço, como é que eu lido, o que eu faço, né? Então, foi muito interessante, porque eu vou aprendendo junto com o meu colega, né? Eu vou aprendendo a lidar com a tecnologia junto com ele, né? E vou também me relacionando, né? Interagindo com ele com relação a essa minha aprendizagem. Então, essa formação mútua desses professores trouxe também um trabalho mútuo para a escola. Né? Então, foi muito interessante um dos grupos, por exemplo, que os professores, né, desenvolveram esse curso, fizeram várias atividades, mas no momento em que o curso, né, terminou, eles sentiram necessidade de um maior relacionamento entre eles. E eles acabaram, né, utilizando-se de uma plataforma Moodle para poder fazer trabalhos conjuntos. Né? E esses trabalhos passaram a ser reconhecidos pelos estudantes, até porque eles eram extra-escola, né, eram materiais complementares, então era algo que o professor fazia no seu horário extra, uma vez que a escola não tinha os recursos disponíveis, a conectividade, né, o maquinário necessário, então eles faziam fora da escola, né, mas faziam com prazer, apesar do cansaço, né, tanto os professores quanto os alunos, porque eram uma fonte de conhecimento muito grande para ambos, e acabou causando na escola uma coisa muito interessante, né, que foi o puxar os demais professores para aquela sala paralela à sala de aula. Né? Então, à medida que 3 professores que fizeram, né, que participaram dessa formação conjunta, desse grupo de estudo, começaram a utilizar essa plataforma Moodle para desenvolver uma série de trabalhos com os estudantes, os próprios estudantes começaram a exigir dos demais professores esse espaço de interação. Né? Então, eles foram fazendo com que os professores fossem entrando nessa plataforma, outros professores fossem aderindo a essa plataforma, tivessem que correr atrás, né, dos colegas para poder começar a fazer um trabalho nessa plataforma pelo próprio trabalho, né, pela própria fonte de aprendizagem que essa plataforma se tornou para aquele grupo. Então, quer dizer, a própria tecnologia, né, foi um meio, né, e um recurso de aprendizagem para aqueles alunos. Então, ela surgiu enquanto espaço, né, um ambiente de aprendizagem, né, um ambiente de interação coletiva ali para aquele grupo. Para finalizar, eu deixo uma dica, né, de um aspecto fundamental com relação à pesquisa sobre formação de professores e utilização das tecnologias digitais, né, que a pesquisa não seja só sobre os professores, mas com os professores, né, que se pesquise com, porque acho que o grande ganho da minha pesquisa foi justamente isso, né? Eu não fui em busca de cursos de sucesso para a utilização das tecnologias digitais, né, ou de fracasso no trato da tecnologia. Eu buscava experiências do dia a dia das escolas, né, e com realidades controversas, né?
E eu vi, né, foi muito claro a reação desses professores, né, como que a, a maioria deles, né, tinha passado o dia inteiro trabalhando, né, manhã e tarde, chegavam cansados, né, mas tinham essa esperança, essa vontade, né, de aprender, essa vontade de conseguir fazer uso da tecnologia, né, em prol de um ensino de qualidade para os seus alunos. Então, quer dizer, a gente vê muito isso na escola, né? Como que às vezes o professor ele tem vontade de fazer, só que às vezes ele não tem muito como. Então, essa relação, essa noção de grupo, né, foi o grande fortalecedor para eles. Né? A tecnologia digital ela entrou enquanto um potencializador dessa noção de grupo. Né? Então, o amor deles pela tecnologia não foi um amor cego. Né? Eles confiaram do objeto deles. Eles desconstruíram esse conceito de legitimidade, né, de que a tecnologia era algo inevitável à escola, né, e construíram uma nova visão de tecnologia, né, enquanto uma formadora mesmo, né, não só deles enquanto profissionais, mas deles também como pessoa. Né? Então, essa tecnologia digital que invade, né, a casa do aluno, invade a formação, né, do aluno na escola, mas também a formação pessoal do aluno. Né? Então, essa tecnologia, né, digital enquanto uma tecnologia humana, né, feita por humanos, né? Então, uma tecnologia que humaniza e não uma tecnologia que escraviza. Né? Então, justamente esses sentidos, né, esse potencial dos recursos tecnológicos na escola, né, da escola enquanto espaço e tempo de formação e transformação de saberes e culturas sociais é o fundamental quando a gente vai trabalhar com as tecnologias digitais. Né? Elas estão voltando a nos ensinar do como educar. Né? As tecnologias estão voltando a fazer aquilo que, né, que a gente sempre quis na escola, eu fazer junto, eu fazer com o meu colega, eu fazer com o aluno, esse pensamento conjunto. Então, não há receitas mágicas para o uso da tecnologia digital na escola, né? Em momento nenhum houve. Por mais tutoriais que se invente, por mais metodologias que se invente, né? Por mais recursos tecnológicos inovadores que surjam, né? Sem essa relação, né, do homem com o homem, sem essa relação, né, do trato entre pessoas, né, a tecnologia digital não vai ser nada.